Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos resolver o exercício do Enem de 2015 que a gente deixou ali na sexta-feira, tá? Ele diz assim: o índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água de chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível da água de chuva acumulada em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível da água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área de base é de 10 milímetros. Então, ou seja, a gente tem uma base aqui, ó, de 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro, tá? Porque 1 vezes 1 aqui é 1. Então, ele vai subir aqui 10 milímetros aqui de altura, tá? Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de alumínio cilíndrico com raio de 300 milímetros e altura de 1.200 milímetros era de 1/3 de sua capacidade. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma lata que tem um raio aqui de 300 milímetros. Opa! E a altura aqui a gente tem de 1.200 milímetros. E ele encheu aqui, ó, 1/3, ó, divide essa lata por 3, ele encheu 1/3 aqui de sua capacidade com o volume de chuva, tá? Então, ele pede para usar o pico valendo 3 para poder calcular. Qual que é o índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros? Então, assim, primeiro a gente vai ter que calcular aqui, ó, o volume que ele encheu aqui, que a água encheu aqui nessa lata, tá? Então, a gente tem que o volume enchido foi de 1/3 da lata, certo? O volume do cilindro, ele é calculado pela área da base vezes a altura, tá? A área da base dele, a gente tem que deixa eu só repetir aqui, 1/3, é π vezes r ao quadrado, porque a gente tem a área de um círculo, tá? Então, a gente tem π vezes r ao quadrado vezes o h, tá? O volume, então, vai ser igual a 1/3 vezes π, não, vamos colocar π já, valor de π, 3, vezes raio ao quadrado é 300 milímetros, vezes a altura de 1.200 milímetros. Então, a gente tem aqui, ó, gente, esqueci de colocar, tá? É 300 ao quadrado, que é o valor do raio aqui, ó, que é de 300 milímetros o raio. Então, é 300 ao quadrado, porque a gente não pode deixar o quadrado aqui, tá? Então, tá, então vamos calcular. 300 vezes 300, isso vezes 3, que é o valor do π, vezes 1.200, que é a altura, tudo isso dividido por 3 aqui, que é 1/3, tá? Então, a gente tem 108 milhões o volume aqui da lata, tá? 108 milhões de milímetros ao cubo. Esquece aqui. Quer saber a altura que vai subir nessa caixa d'água aqui para esse volume que a gente encontrou, certo? Então, a gente sabe que a gente tem aqui, ó, a área da base vezes a altura é a fórmula do volume, certo? A altura para essa caixa d'água cúbica aqui é o que a gente vai encontrar, tá? É o que a gente precisa saber. Então, aqui, o volume a gente já tem, que é de 108 milhões de milímetros. A área da base a gente sabe que é 1 metro quadrado. Então, aqui a gente tem 1.000 vezes 1.000, né? Que é para calcular a área da base aqui, ó. A área da base vezes a altura, tá? Porque 1.000 novamente, porque a gente está trabalhando com 1 metro. O metro corresponde a 1.000 milímetros. E aqui a gente está em milímetros, tá? Então, por isso que a gente transformou um metro em 1.000 milímetros, tá? Então, aqui a gente tem 108 milhões igual a 1.000 vezes 1.000. Opa! Repete mais 3 zero ali. Então, a gente tem aqui 1 milhão vezes H, tá? Então, 1.000 vezes 1.000, né? 1 metro cúbico vai nos dar, 1 metro quadrado, desculpa, vai nos dar 1 milhão de milímetros quadrados, tá? Vezes a altura. Esse 1 milhão tá multiplicando o H e a gente quer encontrar esse valor do H. Então, a gente vai passar para o outro lado dividindo.
Então, a gente tem aqui, ó, 108 milhões dividido por 1 milhão, igual a H. Então, aqui o H vai ser, ó, vamos cortar os zeros aqui, ó. E vai nos sobrar 108 aqui, ó. Então, o nosso H, a nossa altura, é de 108 milímetros. Então, para encher um cubo que tem a área da base de 1 metro quadrado, essa chuva, ela encheu uma altura aí de 108 milímetros. Então, nossa resposta aqui é a letra D, 108 milímetros. Até a próxima. Tchau!